serás santo, santo para sempre. Te adoramos, Senhor. Levantamos nossas mãos a Ti, Te reconhecemos nessa hora. Oh, existimos para o louvor da Tua glória. Oh, que conexão, fomos reconciliados por meio do Teu Filho. E Te adoramos agora em espírito e em verdade. Obrigado porque você nos alimenta com Sua palavra, nos sustenta. O Senhor renova nossas forças, porque está escrito que os que confiam em Ti subirão com asas como águias. Oh, o Senhor nos chamou para as alturas. Por isso está escrito: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia. Reconhecemos Tua santidade, Tua glória, Tua perfeição, Tua bondade, Teu amor e os Teus caminhos eternos. Em nome de Jesus. Você pode dizer obrigado, Pai. Aleluia. Olha para alguém perto de você e diga: que bom que você veio. Dá uma boa noite para ela. Você pode sentar. Glória a Deus. Quero agradecer ao louvor. Que atmosfera tão boa. Você gosta de adorar a Deus, irmãos? E com música fica melhor, não é verdade? Podemos nos conectar de uma forma tão profunda, espírito, alma, corpo, e na coletividade. Podemos adorar a Deus sozinhos, mas irmãos, com os santos, na coletividade, na congregação, com os irmãos, é melhor. Amém? Por isso que a Bíblia diz que devemos nos reunir, nos ajuntar e adorar ao Senhor. Quero agradecer a Sérgio, a Fabiana, as suas filhas, né, e a cada um dos que tiveram esses dias dando apoio direto e indiretamente por esse tempo. E eu não sei quanto a você, né, mas aquilo que a Bíblia diz, que Jesus com 12 anos de idade, ele teve plena convicção, e que com alguns de nós foi com 20, 30, 40, 50, 60, ele disse: eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. E nós não estamos aqui para cuidar dos nossos negócios, estamos aqui para cuidar das coisas do Pai. A igreja é uma ideia de Deus. Você pode dizer comigo: igreja é uma ideia de Deus. E sabe, irmãos, quanto mais persuadidos pela palavra, conscientes do plano de Deus nas Escrituras, mas nós vamos nos mover com o rio de Deus, com o fluir de Deus. Esse livreto indicado aqui, Aprendendo a Fluir com o Espírito de Deus, ele é muito importante. Ler, reler. Hoje você tem ele, né, num livretinho bonitinho. Há 25, 30 anos eu lia numa tradução meio fajuta e numa xerox de xerox, porque eu tinha fome e sede dessas coisas. Então eu queria te inspirar a essa leitura e outras que estão sendo indicadas. Devemos aprender a discernir o Espírito de Deus, a fluir com o Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo: há coisas a serem experimentadas. Ontem falamos sobre o ministério do Espírito Santo. Sérgio falou lá em Gênesis que ele se movia sobre a face das águas. Poderíamos tomar um tempo passeando em toda a Bíblia e chegar até mesmo em Apocalipse. Estávamos cantando aqui sobre o Cordeiro, sobre a santidade de Deus, sobre o trono de Deus. Ele começou ontem em Gênesis, eu vou começar hoje em Apocalipse, pode ser? Capítulo 22, irmãos, um dos últimos livros da Bíblia. Maneco tem falando sobre o Espírito Santo na eternidade, tem. Falamos ontem sobre a visão de Zacarias, das duas oliveiras, do azeite, vimos uma figura, talvez a gente volte nela, mas vamos ver também aqui na eternidade, falando do Espírito Santo, no livro de Apocalipse 22. Nós vamos olhar esse texto e depois vamos em Coríntios, capítulo 12, e também no livro de Efésios. Quantos amam a palavra de Deus, irmãos?
Eu também queria enfatizar algo, né? Eu vi o pastor Bud chegando em Campina Grande, eu tenho acompanhado a firmeza da visão desse ministério. O que é visão? É algo que a gente coloca diante dos olhos e persegue, é um modelo. Deus falou com Moisés, mostrou a ele no monte algo e diz: faz conforme a visão. Em Êxodo 40 ele tinha construído o tabernáculo e o texto diz: fez ele tudo conforme o modelo que ele tinha visto. Aí diz que ele consagrou com sangue, depois consagrou com a unção. Falamos da unção ontem. Irmãos, quando isso aconteceu, diz que a presença e a Shekinah, a glória de Deus, encheram o templo, de maneira que Moisés não conseguiu ficar, em pé, não suportou a presença de Deus naquele lugar. Qual é o templo de Deus hoje, dos dias do Novo Testamento? A igreja. Esse prédio? Não, esse prédio é uma bênção, mas a igreja somos eu e você. A coletividade, quando nos juntamos, Deus, Ele prometeu palavras da nova aliança, está em Hebreus no capítulo 8, 9, 10, Ele disse: eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Diga comigo, que maravilha! Então Deus queria estar entre nós, isso é o plano dele. Vamos lá, Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Essa é uma passagem, irmãos, do futuro, da eternidade futura. Quando tudo já estiver consumado, aí diz que do trono de Deus e do trono do Cordeiro sai um rio da água da vida. Ontem o Sérgio falou, do rio da glória de Deus, Ezequiel 47, falou do vale dos ossos secos, mas o rio que vem do trono, um rio se move. Você não vê um rio estático. Ele mostrou umas fotos aqui do rio Paraná. Irmão, eu vou voltar nessa terra para conhecer aquele rio. Que rio lindo, que coisa maravilhosa. Um rio, ele tem uma nascente, ele procura o mar. As águas estão sempre se movendo. O Espírito de Deus, ele nunca para de se mover. Ele está se movendo, ele se move na pregação, ele se move através dos dons, ele se move naquela comunhão íntima dentro de mim, ele se move na coletividade enquanto o pregador fala, ele se move de várias formas e maneiras, e nós precisamos ficar conscientes disso. Eu declaro que a sua consciência da pessoa do Espírito Santo não vai ser uma coisa distante, vai ser uma coisa experimental. Fala comigo, diga: eu vou experimentar. E quando diz aqui que sai, irmãos, é porque ele se move, ele está se movendo. E eu declaro que você vai experimentar o mover do Espírito de Deus todos os dias da sua vida. Não é só num culto. Começou a segunda-feira, você tem comunhão com Ele, 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Não só é no culto, é dirigindo, é trabalhando, é fazendo uma coisa, é no momento da oração, é uma lembrança que Ele traz para você de uma pessoa para ligar, dar uma palavra, comunicar algo, é uma intercessão de várias formas e maneiras. Eu declaro que você vai percebê-lo por dentro, porque o que é nascido do Espírito, ele vai perceber o Espírito Santo. Agora vamos abrir em 1 Coríntios 12, eu trocava umas figuras com o Sérgio, na sexta-feira, e que coisa tão tremenda, irmãos, quando a gente, quinta, sexta-feira, quando a gente fica consciente das verdades da palavra de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que estava saindo de uma infância. Eu estou vendo um garotinho ali de uns 6, 8 anos, A Bíblia também nos compara individualmente, que podemos estar numa infância espiritual, numa adolescência espiritual e numa idade adulta ou maturidade espiritual. Uma igreja também pode estar saindo da infância, rompendo num crescimento. Eu estou com meu filhote de 10 anos, caminhando para os 11, os pais entendem essas fases.
Essa igreja de Corinto, Paulo estava falando na coletividade para eles, no capítulo 3, ele disse: não pude falar a vocês como a espirituais, assim como a carnais. Não era que ele estava dizendo que não era uma igreja boa, é que ela estava crescendo ainda. E aí, no capítulo 12, é a mesma carta, ele estava comunicando com aquela igreja, ele diz a partir do verso 1, olha que interessante: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos pensar um pouquinho. Irmãos, ele não estava escrevendo uma carta para os pregadores, para os ministros, para os líderes. Ele estava escrevendo uma carta para todos os irmãos, para a igreja como um todo. E qual é o tom? Ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dessas coisas. Que coisas? Que ele ia falar. O capítulo 12 sobre os dons espirituais. O Espírito Santo, 9 dons. Mas o capítulo 12, a partir do verso 12, também fala do corpo de Cristo. E a gente vai ler daqui a pouco. Mas o capítulo 13, ele fala sobre o amor. O capítulo 14, ele vai falar sobre os dons vocais na igreja. Era preciso ter uma maturidade para quando aquelas águas estivessem rolando, não tivesse tumulto. Então imagine uma pessoa com uma mangueira aguando as plantas e vai passando pessoas, pode haver um tumulto. Mas se ele sabe aguar bem o jardim, o fluir daquelas águas vai funcionar de uma forma boa. Da mesma forma, o fluir do Espírito Santo nós temos que perceber e liberar de uma maneira muito coerente. E quando Paulo disse a respeito dos dons espirituais, às vezes a gente isola só os 9 dons, ou as manifestações do Espírito de Deus, ou os dons espirituais. Mas é curioso que na Bíblia não tem a palavra dons, ela foi acrescentada. Ele estava falando acerca dos assuntos espirituais. Sim, os dons, a igreja, o andar em amor nos relacionamentos. Porque aqui é estabelecido um mundo de relacionamentos. Mas do mesmo jeito que tem um fluir do Espírito Santo, tem um fluir do amor que o Espírito Santo derrama, para que, assim como uma grande engrenagem tem rodas diferentes, é preciso um óleo lubrificando. Eu declaro que não só o fluir do Espírito Santo, mas o fluir do amor vai fazer com que seja estabelecido algo grandioso aqui. E Paulo disse: acerca desses assuntos eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então diga comigo: Deus quer que eu conheça. Há um livro também de irmão Reagan, grande, O Espírito Santo e os seus dons. Irmãos, uns 15, 20 anos eu já li 8 vezes. E uma vez em Angola, ensinando lá essa matéria, eu disse: rapaz, eu vou digitar esse livro todo. E aí em 15 dias eu já tinha uma parte digitada, continuei só para estudar. Eu já estudei muito material sobre os dons, mas irmão Reagan consegue deixar no equilíbrio de uma forma prática e que a gente pode experimentar de uma maneira muito maravilhosa. Eu declaro, quando você lê esse livro, vai se lembrar dessa noite, e isso vai fazer você ficar perto das ondas do Espírito Santo, porque eu declaro que você vai surfar nessas águas. Diga comigo: eu vou fluir com o Espírito de Deus. Então veja que ele diz que não é para ser ignorante. Então eu preciso aprender, eu preciso estudar. Eu vou dizer uma palavra que Joselito, pastor Joselito em Brasília, ele diz: se interessa, irmão, né? A bandeja está passando, o tema está passando, é porque Deus quer lidar com essas coisas para nós. Não é um invencionismo, vamos fazer uma conferência do Espírito Santo. Não, irmãos, é porque Deus quer que a gente fique afinado. Como é afinado? Né? O teclado com o violão tocando na mesma nota. Eu declaro que aí essa igreja vai tocar na mesma nota, e nessa sinfonia Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu declaro uma orquestração divina. Irmãos, eu declaro coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram,
preparados para um povo que está invocando o nome do Senhor nesse lugar. E exatamente como aconteceu no tabernáculo de Moisés, estava tudo pronto. Deus encheu com a presença, com a nuvem de glória, e Deus fez coisas maravilhosas. Sabe, eu escuto Ele dizendo: eu vou fazer coisas infinitamente mais do que vocês pediram ou pensaram. Irmãos, você não consegue colocar Deus numa caixinha. Nenhum dos moveres que já aconteceu no passado, na história da igreja, pode limitar Deus, porque Ele faz coisas novas. Irmãos, Deus não fica preso numa caixinha. Ele vai se mover, e eu declaro o mover dele nessa igreja, nessa cidade, no corpo de Cristo, naqueles que estão buscando. Eu declaro que as amarras da religiosidade não podem nos deter, a tradição dos homens, e muito menos a ignorância, porque Ele vai derramar revelação e conhecimento. Diga comigo: eu vou aprender a maneira de Deus. Eu vou pular 2 versículos e eu vou entrar no versículo 3 e 4. Aliás, 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Todo mundo pode ler comigo aqui? Vamos lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Vamos todo mundo junto? E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E o próximo, vamos lá? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí, irmãos, eu estava sentado ali e me veio uma inspiração. Eu vou chamar Sérgio e vou chamar o pai e o filho ali. Eu vou precisar de vocês, por gentileza. Eles vão ser atores aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Né? Quem vai ser quem, né? Como tem o pai e o filho, esse aqui vai ser Deus Pai, esse aqui vai ser Jesus. Então Sérgio vai ser o Espírito Santo, gente. Volta aí o verso 5 para a gente ler de novo, e eu vou usar eles aqui para entendermos sobre o mover do Espírito Santo. Também, volta um pouquinho mais, o 4, desculpa. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele está no meio da igreja, entre nós. Ele se move porque a igreja é ungida, falamos isso ontem. Porque Cristo é o cabeça e Ele unge o corpo. Somos ungidos por tabela, o óleo escorre da cabeça para o corpo. Mas Paulo está ensinando aqui, dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então o Espírito Santo, imagina aqui ele na mão com uma caixa de ferramenta, com 9 ferramentas. 3 ferramentas, vamos pensar aí, uma luneta, um microscópio e uma lupa. 3 ferramentas que ajudam você a ver. Uma lupa não, raio-x. 3 ferramentas que ajudam você a ver distante, ver o que está dentro, e um raio-x, ver o que os olhos não veem. Que dons são esses? São os dons de revelação. Outras 3 ferramentas, imagina aí uma chave de fenda, um alicate, uma chave de cano, então, que tem força, que podem apertar algo, que podem pressionar alguma coisa. Os dons de poder, os dons que fazem alguma coisa. E imagina agora 3 dons vocais. Imagina um microfone, um megafone. Imagina um celular. Imagina um instrumento de escrever, de comunicação por imagens, um projetor desse aqui. Então Deus tem 9 dons, cada um numa área de poder, de revelação e de expressão, de comunicação. O verso seguinte nos diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Está falando de Jesus Cristo. Jesus é quem concedeu dons aos homens. Jesus concede dons e Deus estabelece na igreja. Os dons vieram de quando Jesus foi exaltado à direita de Deus. Ele concedeu dons aos homens.
E aí Jesus concede dons aos homens. Mas a última parte para mim é muito interessante. Todo mundo lê comigo lá na parede, vamos lá? E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Não é interessante que Paulo, por revelação e ensinando sobre o Espírito, o mover do Espírito, os assuntos espirituais, ele declara de uma forma inspirada que Deus, ele quer que todo mundo aprenda a fluir com o Espírito Santo. Porque alguns não fluem por ignorância, porque alguns não fluem por medo, porque alguns não fluem por fortalezas na cabeça, que a religiosidade disso não era para hoje. Porque alguns não fluem. O verso 2 e 3 diz que noutro tempo nós servíamos a Satanás, talvez porque num terreiro de macumba, num centro espírita, numa religião espiritista, espíritos se manifestavam, mas nós estamos falando do Espírito Santo, de manifestações santas, divinas, e que precisamos aprender a conhecê-las. E sabe, irmãos, eu declaro que esses últimos dias, Deus vai contar com crentes que se movem no Espírito de Deus, se movem com as coisas santas. É Deus dizendo: meus filhos, eu quero que vocês saiam da ignorância. Chegou o tempo de aprender essas coisas. Chegou o tempo de mergulhar no falar noutras línguas. Como o irmão Reagan disse, que abre a porta para o sobrenatural. Agora vamos pensar aqui, quero chamar você, vem cá. Ele começou a perceber o plano de Deus, nasceu de novo, fica aqui na frente. Ele nasceu de novo, ele começou a experimentar a obra do novo nascimento. O Espírito Santo está dentro dele, mas algumas vezes vem sobre ele. Há uma obra do Espírito Santo dentro de nós, que é para nos tornar filhos, independente de ministério, para crescermos, para entendermos a Bíblia, para conhecermos nossa herança. Eu coloquei uma última figura aí que tem o Espírito Santo descendo do céu e um homem trabalhando numa construção. Põe ela aí, por gentileza. Sabe, irmãos, eu estava num trabalho, é essa mesmo, eu estava num trabalho ministrando, pensando, e aí, falando sobre a obra do Espírito Santo. Ele veio para fazer uma obra dentro de nós, dentro de você, e sobre nós, através de nós. Então o Espírito Santo, ele vem dentro de nós, assim como Neemias foi para Jerusalém para reconstruir os muros e colocar em ordem aquela cidade. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor está falando isso para mim? Eu estava num culto, faltando poucos minutos para ministrar. Aí, Sérgio, eu fui conferir, porque eu confiro o que Deus fala comigo. Aí eu fiquei: Senhor, é para eu falar isso? É para eu falar isso? E aí o Senhor disse: fale. Mas ele disse: abra a Bíblia e veja o significado do nome Neemias. Irmãos, quando eu abri o nome Neemias na língua hebraica, está escrito: Jeová consola. Quem é o consolador? O Espírito Santo. Ele está dizendo: eu vim habitar dentro de você para te consolar, para colocar o que estava destruído em ordem, para te restaurar, para te ensinar a ser filho, para você andar na comunhão com as coisas do alto, de cima. Me chama muita atenção Efésios capítulo 2, lá no verso 17, diz que, olha que interessante, adoramos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Ele nos restaura e nos reconecta de novo com o Pai. Eu declaro que você vai ter níveis de comunhão que você nunca teve com Deus, de intimidade como você nunca teve. Mas aí ele cresceu como filho, como crente. Daqui a pouco ele tem um desejo: eu preciso servir. Irmão, se você não serve, eu declaro que vai nascer um desejo de servir a Deus.
e servimos a Deus servindo a homens, e servimos a Deus servindo na igreja local. Eu tinha tanta dívida de Deus, que na minha antiga igreja, eu disse ontem, eu tinha 8 funções. Quando eu fui para o Verbo da Vida, irmãos, era um desejo de servir, era tanta gratidão pelo que Deus tinha feito na minha vida, porque era para eu ter morrido de overdose. Eu teria nascido de novo, que eu tive uma experiência com Jesus, poderia ter morrido, ninguém nem sabia que eu tinha nascido de novo. A gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu, de gente que na hora da morte recebeu Jesus e a gente nem soube. Meu Deus, tu está aqui. Eu pensei que tu estava lá na labareda do inferno. Como foi isso? Aí a pessoa vai dizer, no último minuto, no último do último, ninguém estava nem vendo mais. Eu disse, Jesus me salva, Ele me salvou. Diga comigo, Deus é rico em misericórdia. Amém? E aí o desejo de servir. A comunhão com Deus faz ele descobrir que Deus tem uma chamada. Ele entende que um dom ministerial ou ministério de socorros veio sobre ele. Aí ele começa a fazer alguma coisa, a servir. Quando a gente começa a servir, irmãos, o Espírito Santo vem sobre. Taca as 2 mãos nele aí, nas costas. Peibuf. Por quê? Porque tem um dom, uma chamada operando. Eu declaro que a chamada de Deus na sua vida vai ser ativada. Mas o último versículo, acho que o 6, coloca aí para mim. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Como é que funciona isso? Irmãos, é como se Deus Pai fosse a tomada que energiza os dons do Espírito, e o dom do Espírito flui através de um vaso, de um canal, de mim, de você, para abençoar alguém. Seja cura, seja milagres, seja uma consolação, seja uma palavra inspirada, porque a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Quer dizer que Deus quer que eu flua com o Espírito Santo, até mesmo com os dons, quer. E não só quer, eu digo que vai. Irmãos, quando nós entendemos isso, era o que Paulo estava querendo dizer àquela igreja. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dessas coisas. Vamos dar uma salva de palmas para eles. O que a gente aprende com isso? Que quando falamos dos dons em operação, presta atenção, não se trata de uma ação isolada do Espírito Santo. A Trindade está envolvida. A divindade está envolvida quando algo acontece de sobrenatural, através de um vaso, de uma vasilha, de um canal, de um instrumento. Olhe para alguém perto de você e diga assim, você é um instrumento nas mãos de Deus. Diga para ela, não atrapalha Deus. Sabe que às vezes a gente atrapalha Deus, irmãos? Eu declaro que você vai ser de Deus um cooperador. Você vive antenado, vive em oração. Qualquer momento que Deus tum-tum, você está conectado. Ontem falei, eu estava no 3º banco da igreja e ouvi a voz do Senhor dizendo, vá lá na porta da igreja. Eu não sabia o que era até chegar lá. Tem coisas que Deus vai dar um papelzinho. Aí se você anda aqueles 10 metros que Ele disse para você andar, quando você chegar lá, Ele vai dar o segundo. O Senhor mostra o plano todo, Ele está dizendo, eu vou te dar passo a passo. Obedece cada passo que Deus te instrui. Abraão, sobe com o teu filho, me oferece. Podia ter resmungado desde a hora que ouviu, ele foi. Mas enquanto ele subia de um lado, Deus subia do outro com um carneiro, e ainda lhe deu uma percepção profética, porque Jesus em João 8 disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não só foi o cordeiro, ele viu a cruz de Cristo, ele viu a obra do Calvário, ele viu o resultado do passo de fé.
Eu declaro que você vai ver os resultados dos impulsos do Espírito Santo, te conectando com o plano perfeito do Pai. Há caminhos para o homem que parece vida, mas o fim deles é morte. Mas a Bíblia diz que Deus nos revela o caminho eterno, o caminho do Espírito. Irmãos, nós vamos discernir o caminho do Espírito. É loucura para o homem natural, mas para aquele que anda com Deus, é normal. Eu declaro que você vai viver coisas que nunca pensou. Irmão, tem gente que pensa que a vida de crente é uma monotonia. Irmão, eu vivo a aventura melhor do que Steven Spielberg. São aventuras de verdade, não é filme montado não. Coisas reais. E eu declaro que você vai viver. Diga comigo, eu vou entrar nessas coisas. Como eu falei, eu te inspiro você ler 1 Coríntios 12, 13, 14. É uma tarefa de casa quando eu dou na escola de ministros, conhecendo o mover do Espírito. Todo mundo tem que ler esses 3. Como também equilíbrio, fruto e dons, porque fala sobre isso também, o amor. Mas é curioso, o que diz no verso 12? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Fala comigo, com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo. Quem foi batizado aqui no corpo de Cristo? Amém. Você foi batizado nas águas, mas você só foi nas águas porque foi batizado no corpo de Cristo. É uma realidade espiritual. E aí ele diz, no verso 13, parte B, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, independente de se sou homem, sou mulher, sou de cor, se sou branco, se sou escravo, livre, se sou culto, se sou ignorante. Irmão, do corpo de Cristo a gente é tudo igual. O único lugar no mundo onde você vai encontrar essa mesclagem de pessoas de classe se chama igreja. Me mostre outro lugar. Mas a igreja junta. A gente vê cada contraste. Um médico, com o faxineiro, com a pessoa que é pedreiro, com a pessoa que é juiz. Diga, que coisa linda. Diga, todos sendo um. Aonde, irmãos? Na igreja. E aí o que ele diz, a última parte do verso 13, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Fala comigo, beber. O que é que você lembra? O primeiro verso que lemos, Apocalipse 22, 1. O trono de Deus, o trono do Cordeiro, um rio de água viva que flui do trono. E eu disse que aquilo fazia a menção do Espírito Santo. Aqui está dizendo que bebemos do Espírito Santo. Eu declaro que você vai beber, vai transbordar do Espírito Santo. Deixa eu olhar aqui, coloca aqui o símbolo do verbo da vida, irmãos. Ontem falamos, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que símbolo lindo, olha que inspiração divina. A Bíblia e uma pomba batendo as asas, simbolizando o Espírito Santo. Nós somos o povo da palavra e o povo do Espírito. Irmão, só palavra é manco, é ter só uma perna. Só o Espírito sem a palavra vamos entrar em erros, porque tudo que recebermos no Espírito deve ser julgado à luz da palavra. Diga comigo, palavra e Espírito. Eu declaro que esse fundamento vai se tornar uma realidade, porque Deus está levantando essa igreja para ser como um farol nessa cidade, ser um farol para a região norte do Paraná. Irmãos, 500 quilômetros de Curitiba, tem um avivamento lá, mas Deus tem um avivamento grande para aqui, para o interior desse estado. Há pressa no coração de Deus, e coisas vão acontecer.
A Bíblia diz que Filipe começou a servir como diácono, de repente estava como evangelista ganhando uma cidade, de repente o vento do Espírito foi e ele se conectou com um homem que estava lendo as Escrituras, explicou a verdade de Jesus, aquele homem foi batizado e quando foi batizado, Filipe foi trasladado para uma outra cidade. Irmãos, eu declaro que vão acontecer coisas velozes. E você vai dizer, meu Deus, Deus já está me usando. Tá, e Ele está com pressa de te usar. Mas onde vamos aprender essas coisas? Na igreja e com ensinamento sobre o Espírito Santo. Não estamos fugindo nada da regra do que Paulo ensinou para a igreja daqueles dias. Então uma igreja que tem ausência do Espírito Santo, deixa eu te dizer, ela não está em sincronia com a doutrina da palavra. A palavra vai nos conectar com a pessoa, com o mover, com as verdades do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode abrir também comigo no livro de Efésios. Eu pensando nesse culto hoje à noite, e eu vi algumas figuras do Espírito Santo dentro da carta aos Efésios. O primeiro, quando fala de que estamos em Cristo, nos escolheu nele, no verso 4, chega ali no verso 13, diz assim, Efésios 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Quem tem ouvido a palavra da verdade? Quem nasceu pela palavra de Deus aqui, irmãos? Amém. Nascemos pela palavra incorruptível. Continuando o verso 13, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A gente estava cantando agora há pouco aí, de que Ele estará conosco até o fim. Coloca aquela figura que tem o Espírito Santo com uma seta para dentro. Irmãos, quando nascemos de novo, olha que coisa linda, e falamos ontem, Deus nos ungiu no coração. E quando nos ungiu no coração, pensando em Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Se o Senhor me ungiu dentro, no coração, o Espírito Santo, ele veio habitar. E Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa até o dia do resgate da sua propriedade. Porque Jesus, a qualquer hora, irmãos, está bem pertinho, vai soar a trombeta, a gravidade vai ser quebrada, essa roupa velha que a gente tem aqui vai ficar aqui, porque a gente vai ser vestido de glória, como Adão era vestido de luz e glória antes da queda, e vamos nos encontrar com Ele nos ares, e com todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e até com algumas pessoas você vai dizer, tu está aqui, a pessoa vai dizer, eu nasci de novo no último segundo. Olhe para alguém perto de você e diga assim, vai ser um encontro maravilhoso. Agora olha, irmãos, enquanto não acontece isso, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, para colocar em ordem a nossa vida. Lembra de Neemias? Neemias foi enviado, o nome dele, Jeová conforta, consola, para colocar os muros da cidade em ordem. Eu não quero saber a bagunça que o diabo fez na sua vida, eu não quero saber a bagunça que outros fizeram, ou você mesmo fez. Deus está dizendo, me reconhece em teus caminhos, e eu vou endireitar as tuas veredas. Para de botar a culpa naquele outro, ou ficar mordendo uma culpa a vida todinha. Irmãos, Deus quer te restaurar. Atos capítulo 3 diz que Jesus está no trono e ventos de refrigério, ondas do Espírito Santo vêm do céu para trazer melhorias, colocar em ordem, transformar nossa vida. Eu declaro que a sua vida vai ser transformada. Posso ouvir um amém? Agora põe a outra figura da unção sobre, por gentileza. A outra que tem a seta sobre a cabeça. Estamos falando sobre a unção sobre, o ministério do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Fomos ungidos dentro, mas Deus também nos unge, como falamos aqui. Jesus concede dons, chamadas, tarefas. E quando somos ungidos, o Espírito Santo vem
E deixa eu te dizer, se você for conviver comigo diariamente, na vida normal, tomar café, andar na rua, eu tenho um jeito. Mas irmãos, quando eu estou debaixo da unção, às vezes eu me vejo num vídeo, eu digo, meu Deus, eu não fiz isso. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 10, acerca de Saul. Samuel ungiu Saul, disse, quando o Espírito de Deus vier, você será mudado no outro homem. Irmãos, a unção vai te transformar. Você vai ficar possuído de uma ousadia, de uma percepção. Quem te conhece vai dizer, não é ele não, não é ela não, mas é, só que debaixo da influência do Espírito de Deus. Eu declaro que você vai aprender a se render à influência do Espírito Santo. E quando ele se mover, você se move junto com ele. Quando ele se inclina para ali, você se inclina para ele. Sabe, irmãos, eu lembro uma vez, eu estava na cidade de Arco Verde, e terminou o momento de uma ministração para jovens, e eu fiquei conversando com um garoto, um jovem, e fiquei conversando com ele, e esvaziou. Imagina ficar eu e uma pessoa, aqui nessa sala não tinha mais ninguém, todo mundo saiu, para almoçar, para brincar, era um acampamento, e eu fiquei com um garoto, e a gente conversando, irmão, de repente eu ouvi dentro de mim, Sérgio, eu ouvi, roubo. Aí eu fiquei com vergonha de mim. Quem já ficou com vergonha de ter pensado alguma coisa? Meu Deus, eu estou pensando mal desse garoto, que coisa. E fiquei assim meio constrangido e ouvindo ele. Aí de repente eu ouvi de novo, ele está envolvido com roubo. Irmãos, eu tinha feito direito, ninguém vai dizer, você está envolvido com roubo, a pessoa pode ir processar. Mas irmãos, era uma convicção tão grande, era uma ferramenta de raio-x, sendo energizada por Deus, e eu vendo alguma coisa na vida daquele garoto, eu disse, ô garoto, tu está envolvido com roubo? Irmão, não deu nem tempo dele respirar, o rosto dele ficou branco, azul, amarelo, não tinha. A Bíblia diz, Hebreus 4,13, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Ele sabia que era Deus. Aí ele disse, estou, uma cara de pânico assim, querendo correr e não podia, enquadrado. Aí eu, Senhor, e agora? Aí eu disse, Deus jamais revelaria isso, se não fosse para te tirar disso. Aí conversei, lidei com ele, tal. Ia passando um pastor, eu sabia que era algo da unção profética, mas ia passando um pastor, eu disse, você precisa de ajuda, eu não vou poder te ajudar. Você precisa expor sua vida a um pastor. Quer chamar ele? Eu não vou chamar não, você vai chamar e vai contar aqui na minha frente. Agora, eu digo, agora, Deus quer te ajudar, e Ele vai ajudar diretamente por meio de homens. Aí ele contou, aí eu disse, pastor, agora cuide dele, tchau. Diga comigo, Deus opera tudo em todos. Pode ser numa outra situação que você vai consolar alguém, vai dizer uma palavra para uma pessoa, vai perceber algo que Deus está te impulsionando. Eu declaro que não só a palavra de Deus vai chegar com força aqui, mas as obras e os dons do Espírito vão se manifestar. Eu chamo o mover do Espírito sobre essa cidade, sobre essa igreja. Para a glória de homens? Não, irmãos, é para a glória de Deus. É uma obra de Deus. Deus, Ele é onisciente. Deus vê todas as coisas. Nada fica oculto aos seus olhos. Posso ouvir um amém? Amém. Agora acabamos de ler que Ele nos sela, nos unge por dentro, unge também sobre nossas vidas. O que tem também no livro de Efésios, falando sobre o Espírito Santo? Eu citei agora há pouco, mas nós vamos ler para conferir. Verso 13 do capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Verso 17. E vindo,
evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Está falando de judeus e gentios. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Pelo Filho Jesus que está no céu, e no Espírito Santo nós retornamos numa comunhão com a divindade no trono, mas estamos aqui na terra. Agora pula comigo para o texto de Efésios capítulo 5, olha que coisa interessante, Efésios capítulo 5, verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diga comigo, Deus tem uma vontade. Aí ele diz no verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu conecto novamente com 1 Coríntios 12, 12 e 13, com Apocalipse 22, 1, o trono de Deus, do Cordeiro, um rio que flui, a beber do Espírito. Ele está dizendo agora a se embriagar do Espírito. Eu tenho que me encher do Espírito Santo para entrar nessa dimensão. Ele está em mim, mas não é uma coisa só para ficar aquela experiência que foi do passado. Eu tenho que experimentar esse enchimento dele, para que eu possa fluir com ele. Jesus disse em João 7, quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você não vai transbordar se não colocar para dentro, se não beber. Eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja da palavra e do mover do Espírito. Eu declaro que aquele símbolo vai falar com você, não vai ser só o símbolo do verbo da vida, não. Ele vai falar com você, é uma identidade espiritual. Irmãos, quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, ele trouxe isso. Quando ele nos conectou com a visão do Rema, de irmão Reiga, eram verdades para andarmos nessa consciência da palavra e do Espírito, do equilíbrio, dos limites da palavra, das verdades da palavra. E sabe como eu vou ter essa visão cheia do Espírito Santo? O que vai acontecer? Ele diz, enchei-vos do Espírito, 19, 20 e 21, falando em vós, entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se voltássemos aqui ainda, Efésios 4, verso 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então veja, numa carta só, não sei porquê, cargas d'água, nunca fiz essa sequência, mas aqui eu estou em Maringá, fazendo, olhando os textos do Espírito Santo numa carta. Eu acho que Deus quer falar coisas com vocês. Vocês foram selados, não entristeçam o meu espírito. Vocês vão fluir com um falar sobrenatural. Lembra dos dons vocais? Quanto mais a gente bebe do Espírito, mais a gente vai fluir com as palavras dadas e concedidas pelo Espírito Santo, com salmos, cânticos, hinos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros. Uma vida de gratidão vai brotar. Ao invés de você murmurar, reclamar, ser crítico, você vai ser um homem cheio de gratidão a Deus. Sabe o que isso constrói? Um ambiente de milagres. Eu declaro um ambiente de milagres, porque pessoas estão fluindo com o Espírito Santo. Diga comigo, os milagres vão acontecer. Não foi assim no dia de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo. Milagre pipocando ali, milagre estourando ali, é por causa de uma atmosfera do Espírito Santo. Irmãos, eu declaro que a atmosfera do Espírito Santo vai ficar mais pesada aqui. Vai trazer mais resultados, vai trazer mais efeito. Eu estava numa outra cidade, e aí era um culto do Espírito Santo, chegou o momento,
Era mais ou menos esse número de cadeiras, um pouquinho mais. Aí eu disse, gente, cadeira de plástico, vamos empilhar nas laterais. Empilhou. Eu disse, quem ainda não é batizado no Espírito Santo veio para frente. Veio um grande grupo, ficou algumas pessoas lá atrás. Foram cheios do Espírito Santo. De repente eu fui lá atrás. Aí eu olhei para uma senhora, aí aquela senhora disse, eu olhei para ela e disse, a senhora quer ser cheia do Espírito Santo? Irmãos, ela olhou braba para mim, disse, quero não. Aí eu fiquei quieto do lado de cá, ela disse, quero não, eu não acredito não. Aí eu, Senhor, vou respeitar. Mas irmãos, de repente, pelo Espírito, eu disse, irmã, a senhora não precisa crer não, eu creio pela senhora. Aí eu digo, meu Deus, o que foi que eu falei? Já tinha saído. Eu creio pela senhora. Aí ela ficou mais raiva ainda. Eu não acredito nisso, esse negócio, essa invenção, taratantã. Irmãos, enquanto ela disse, eu não acredito, eu estendi a mão. E ela, porque eu não acredito, daqui a pouco, a mulher falando em línguas, toda amuquecada no chão. Vocês sabem o que é amuquecada? Ela caiu, ficou bêbada do Espírito Santo, falando em línguas. Gente, era a vereadora da cidade. E a vereadora era de uma igreja que não cria no mover do Espírito. Tarde demais. Diga comigo, Deus não fica preso a ideologias humanas. Irmãos, ela foi cheia do Espírito Santo. Eu declaro que você não só vai beber, né? Eu lembro, quando é bebezinho, não pode dar mamadeira grande. Quando é recém-nascido, eu tive um sobrinho que ficou com 650 gramas, gente. Não podia nem tomar mamadeira, era com conta-gota. Tem gente bebendo do Espírito Santo com conta-gota. Irmão, eu declaro que você vai saciar sua sede. Para de beber pouquinho, bebe mais. No natural, a embriaguez faz com que pessoas percam os sentidos. No espiritual, nunca disse isso. Chegou agora. No natural, quando pessoas bebem cachaça, cana, vinho, perde os limites, os sentidos dela ficam desaguçados. Ela perde os limites certo e errado, moral. Mas quando a gente bebe do Espírito, nós aguçamos os sentidos espirituais. Porque Deus está dizendo, eu vou te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vai entrar em dimensões que você só ouviu falar, só leu nos livros, mas você vai entrar nelas. Você tem perseverado e o Senhor está dizendo, você vai entrar. Porque chegou o tempo de herdar as promessas. Chegou o tempo de entrar nas unções que Ele já preparou para você, nas estações que Ele preparou para você. A graça do Senhor, ela vai se manifestar para aqueles que têm fome e sede de Deus, irmãos. Chegou o tempo de você buscar as coisas espirituais, as coisas de cima, as coisas do alto, e o mover do Espírito é parte delas. Não roube de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Uau, diga comigo, vai acontecer. Meu Deus, vai acontecer tanta coisa, vai acontecer tantas coisas, mas tem um começo. Ezequiel 47, o profeta ouve para entrar no rio, mas ninguém entra no rio tibungando, já aqui não, você entra no rio molhando os pés, aí sobe do tornozelo para a perna, da perna para a cintura, depois sobe para os ombros, e chega um momento que você fica imerso, afundado, mergulhado. Deus está dizendo, eu não quero você nem com as águas do meu Espírito nos ombros, eu quero você mergulhado, porque eu vou aguçar os teus sentidos espirituais. Você vai experimentar, vai ver coisas que não foram vistas, vai entender. O entendimento espiritual vai ser aberto. E você vai compreender as coisas de cima, as coisas de Deus. Sabe, você vai fluir em dimensões.
Porque Deus quer que quando você abra a sua boca, a atmosfera da glória e dos mais altos céus seja liberada na terra, com refrigério, com consolação, com milagres. Milagres vão acontecer no meio da adoração, do louvor, gente. Eu tenho uma palavra para te dizer, para você e para você, tangedor. Vocês vão experimentar o que a Bíblia fala, intérpretes do Espírito na música. Vocês vão ficar mais sensíveis no mundo espiritual. E coisas vão acontecer como resultados disso. Porque há uma atmosfera profética. A Bíblia diz em Salmo 49, verso 1, 2, 3, ao som da harpa, eu vou desvendar enigmas, eu vou transmitir sabedoria, eu vou comunicar coisas que os céus estavam reservados para a vida daqueles que me amam. Ah, os céus vão ser liberados, irmãos, a glória de Deus vai ser derramada, a gente vai ver tanta coisa nesses últimos dias, porque a Bíblia diz que há uma onda de trevas vindo aí, mas sobre ti vai brilhar a glória do Senhor. Aqueles que servem a Deus vão ser distinguidos. Irmãos, vai acontecer coisas nesses últimos dias, para aqueles que estão conectados com o Espírito, estão debaixo da influência do Espírito Santo. Eu declaro que você vai ficar sensível, para ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Rapaz, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca. Vou te dizer algo muito sério. Todo pai e mãe, quando pensa nos filhos, pensa coisas boas, bons planos. Mas Deus diz para Jeremias, eu conversava contigo quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu batia papos com você. E eu te chamei de profeta às nações. E eu olho para você, eu vejo dizendo, eu conversei coisas contigo, e você vai me conhecer, e você vai ter tempos de comunhão comigo, e você vai compreender o meu plano. Não se embriague com as coisas do mundo e desta vida, mas se embriague com o meu Espírito, e você vai conhecer a minha vontade, para o presente, para o futuro e para a eternidade, que eu tenho preparado para você. O Espírito Santo tem um dos ministérios chamados convicção. Ele vai te dar convicção das coisas de Deus. E você vai conhecer com Deus de uma maneira que você vai anunciar as virtudes dele para aqueles que ainda não conhecem. Eu gostei de você ontem, mas hoje eu vejo que Deus gosta de você. Era só uma inclinação paralela. Deus tem planos para a sua vida. Não adia, não retarda, não deixa o tempo passar. Busca Deus. Aleluia, aleluia. Há uma atmosfera do Espírito Santo aqui. Irmãos, daqui a pouco eu já estou prestes a caminhar para o término, mas dá vontade de ficar a noite toda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, daqui a pouco o culto acaba, o Espírito Santo não vai ficar aqui na igreja, ele vai dizer, abra esse texto, abra esse livro, fique quietinho que eu vou ficar falando com você. Mas Senhor, eu estou tão cansado. Não importa, às vezes ele vem por meio do sonho, da porta dos fundos, você está exausto na carne, ele vem e comunica você dormindo. Nada limita Deus, mas você vai perceber, como é isso? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, aquela palavra pairava, também tem um sentido de quando a galinha põe os ovos e ela choca, fica ali em cima, esquentando. Algumas vezes a gente vai perceber o Espírito Santo pairando. Fica quieto, não fala nada, só se aquieta. E você vai perceber ele comunicando coisas, falando. Jesus em João 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos. Ceia, lava-pés, a última noite com os discípulos em 5 capítulos. O 14 e o 15.
Principalmente o 14, ele vai falar do Espírito Santo. Ele vai dizer, o outro Consolador, não é um outro diferente, é um outro igual a mim. Ele é uma pessoa a ser conhecida, não só a ser estudada. Vou dizer de novo o que eu disse ontem. Conferência do Espírito Santo. O que é conferência? Vou conferir. Eu estou indo certo? Eu estou fazendo como a Bíblia diz? Ou eu preciso me achegar mais? Preciso me achegar mais. Eu preciso conhecê-lo como uma pessoa real, igual e que age de semelhante modo a Jesus quando estava na terra. Uma comunhão íntima, mas que também quando eu venho para a igreja, uma comunhão coletiva com a igreja local. Eu não posso me isolar, tem que ser debaixo daquilo, da ordem que Deus estabeleceu. Me chama a atenção Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Poderia estar escrito, encha-se do Espírito. Eu fico sozinho em casa, leio minha Bíblia, sozinho. Mas irmãos, ele diz na coletividade, porque nós vamos receber na coletividade. Enquanto um chega lá na porta, dá um abraço, irmãos, um abraço pode transmitir o Espírito Santo. Outro pega o violão, o Espírito Santo flui na música. Uma conversa, olá, como você está? Aí estou conversando com você, de repente me vem um versículo, não sei porquê, mas Deus está dizendo que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Aí um versículo edifica e te enche do Espírito Santo. Aí você que recebeu vai conversar com outra pessoa, flui. Então eu faço algo para você ficar cheio, você faz algo para ficar cheio. No fim, no frigir dos ovos, todo mundo fica cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu declaro que essa igreja vai ter essa marca. A marca da palavra e a marca de serem cheios do Espírito Santo. Irmãos, quem entrar aqui vai perceber, vai nos ver, mas vai perceber uma pessoa invisível. Já ouviu pessoas dizendo, fulano tem uma coisa, quem não conhece ainda a Bíblia, ele tem um negócio diferente, tem uma coisa, não é uma coisa não, é o Espírito de Deus. Eu estou cheio do Espírito de Deus. Você vai ser cheio, ficar cheio, ter uma vida cheio e fluir com o Espírito de Deus todos os dias na sua vida. Vamos dizer comigo, diga, enchei-vos do Espírito. Olha para alguém perto de você e diga assim, é tempo de conhecer e ficar cheio do Espírito Santo. Você está comigo? Você pode dar um glória a Deus? Poderíamos ainda ir em Efésios no capítulo 6, diz que temos o cinto da verdade e usamos a espada do Espírito, que não é na mão, ela sai da boca. O rema de Deus. E quando ela sai da boca, ela sai vivificada no poder do Espírito. Porque eu estou cheio do Espírito, quando eu falo a palavra, ela sai com poder. Como é isso? Lá estava, Atos capítulo 3. Era a hora da oração. Às 3 horas da tarde. E lá estava os 2 apóstolos indo. E um mendigo pedindo esmola, um aleijado. Dá uma esmolinha, dá um dinheirinho. Aí eles olharam. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que era que eles tinham? O poder do Espírito Santo, que saiu da boca deles como uma espada, produziu um milagre. Irmãos, eu declaro que você vai ver milagres na sua vida diária. Eu declaro que você vai ver milagres nas pessoas ao seu redor. Eu declaro que essa igreja vai ver milagres por causa do poder do Espírito Santo. Sabe, o rema está chegando aqui. Eu me lembro, eu estava fazendo o rema, Marcinha. Era 93, 94, eu me formei em 94. A minha sobrinha tinha 1 ano e meio, 2 anos, a filha de Cristine. A minha irmã chegou na porta da casa da minha mãe, e aí parou o carro, e eu fui lá, ela disse, diz a mamãe que eu estou indo no hospital. Aí, o que está acontecendo? Ela disse, é que Marina está chorando há 3 horas. 3 horas chorando sem parar.
E eu acho que é uma otite, eu quero ir no médico, quero ir no hospital agora. Irmãos, aí eu olhei assim, eu na porta do carro olhando, a criança, a bebezinha nos braços de uma babá atrás. Aí eu disse, desliga o carro. Aí ela, desligar o carro? Eu digo, desliga. Quando eu olhei para a criança, me veio um comando espiritual. Me veio à memória um nome do espírito maligno. Eu nunca pensei, nunca estudei isso. Eu disse o nome daquele espírito. Espírito maligno, mal. Em nome de Jesus, solte essa criança. De 3 horas de choro, ela dormiu nas mãos da babá. E eu olhei para os olhos da minha irmã e disse, pode voltar para casa. Irmãos, eu declaro que os sinais vão acompanhar. E eles acompanham por causa do poder do Espírito Santo. Eu declaro essa janela sendo aumentada aqui. Sabe, a gente na igreja de Campina Grande colocou os ares condicionados e aí precisou colocar um transformador, porque a demanda ia ser maior. Se tem mais tordeiras, tem que enlarguecer o cano, porque o fluir vai ser maior. Eu vejo um cano do Espírito Santo, as águas e o fluir do Espírito de Deus estão sendo enlarguecidos aqui, e isso vai tocar a tua vida, isso vai tocar o testemunho dessa igreja. Haverá uma graça para produzir milagres, haverá uma graça e um poder para você andar no sobrenatural. Os seus olhos vão ver coisas que você nunca viu, você vai entender verdades da palavra que nunca entendeu, porque Deus está te chamando para uma vida sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Eu declaro que o norte desse estado vai vir a glória de Deus, irmãos. Diga comigo, são dias de glórias que estão chegando. Diga, Deus vai fazer abundantemente mais do que pedimos e do que pensamos. Só levanta as mãos. Enquanto você levanta as mãos, você é batizado no Espírito Santo, começa a se encher, começa a beber. Recebe mais variedades, outras línguas você vai começar a falar. Bahar que te leverechias. Bosgidiriministiquias, orquendelevas lirimim, me corgue deveste que andreia. É tempo de andar na minha presença, conhecer minha voz e andar no Espírito. Estou te atraindo para mim, para os meus rios, para a minha palavra. Andai no Espírito, e uma profundidade te levará a outra profundidade. Não quero que vocês sejam ignorantes, mas é tempo de conhecer como eu me movo, como eu opero, e você vai se mover comigo, vai andar comigo. Bebe, bebe do meu Espírito. Eu te mostrei 3 textos hoje. Bebe, não se embriague, bebe do meu Espírito, bebe do rio da água da vida. Não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Se tem alguém nessa noite aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia chama isso de nascer de novo. E você quer entregar a vida a Cristo. Salvação é pessoal, é intransferível. Você tem que dizer, sim Jesus, eu te recebo
como meu Senhor e Salvador. Eu declaro você debaixo da influência do Espírito Santo. Cânticos novos vão sair da sua boca. Cânticos espirituais, de adoração, de intimidade, bebendo das fontes eternas, na presença do Senhor.